Olá, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para transmitir a Escola Bíblica Dominical, ou seja, aquela primeira parte que nós apresentamos no início da nossa Escola Bíblica, que consiste em apresentarmos algumas informações que os irmãos enviam sobre a Escola Bíblica, dando respostas às perguntas que foram formuladas, e isso através de vídeos. A grande bênção disso é que isso vai facilitar para os nossos irmãos e os nossos ouvintes aquilo que é o assunto da Escola Bíblica Dominical, no sentido de uma melhor compreensão. Por quê? Porque nós estamos ainda estudando o tema, o preparo da igreja para o arrebatamento. Só que agora nós estamos estudando isso no livro de Apocalipse. E a mensagem do Espírito Santo, ela repercute no meio da igreja fiel em relação aos marcadores proféticos que se cumprem em nossos dias, e isso no preparo da igreja para o arrebatamento. Por isso, o nosso texto básico hoje será sobre o livro de Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3. Vamos então à nossa primeira pergunta formulada para esta escola bíblica de hoje. Vamos lá. Ela diz assim: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1, versos 3 a 15, identifique a relação profética de Jesus com a sua igreja. Essa pergunta nós vamos dirigir lá para o estado de Santa Catarina, e quem vai responder é a nossa irmã Samira Dias. Ela pertence ao grupo de senhoras da nossa igreja em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Irmã Samira, a paz do Senhor Jesus. Em resposta à pergunta de número 1, no versículo 12, quando João se vira para ver quem falava com ele, vemos que Jesus se apresenta como um Jesus glorificado, onde ele é visto passeando entre os 7 castiçais, que representam os 7 templos da igreja, e Jesus como a figura central de todo o projeto de Deus, ou seja, ele estava presente em todos os templos da igreja, desde Éfeso até hoje nos templos da igreja de Laodiceia. A partir do versículo 13, vemos características mais específicas do Senhor Jesus. Vestes talares, que falam das vestes de rei, sacerdote. Cintos de ouro falam do único mediador. Jesus é o nosso único salvador. Cabelos brancos falam de pensamentos puros, pensamentos santos. Olhos como chama de fogo, o olhar que vê todas as coisas, que batiza com o Espírito Santo, que tira a frieza espiritual. Voz de muitas águas. Quando ouvimos a voz do Senhor, que é a voz da revelação, todas as outras vozes ao nosso redor se calam. A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã Samira. É gloriosa a forma como o livro de Apocalipse, nesses versículos, apresenta exatamente o Senhor Jesus glorificado, ao lado do Pai. E João vê ali a figura gloriosa do Senhor Jesus, aquele Jesus que permanecerá com a igreja, aquele que profeticamente se relaciona com a igreja, que é o Jesus que foi visto por João ali, glorificado nesses 3 versículos. E, naturalmente, outros versículos também vão relatar isso, mas a nossa pergunta limitou a esses 3 versículos. E a irmã muito bem colocou o verso 12 também como uma referência, quando João vê ali os 7 castiçais e um daqueles castiçais semelhante ao Filho do Homem. E Jesus é aquele realmente que percorre todo o período profético da igreja, Ele está desde Éfeso até Laodiceia, conforme muito bem a irmã colocou na sua resposta. Obrigado, irmã Samira, pela sua participação. Amém, irmãos? Vamos prosseguir e agora vamos para a pergunta número 2. E a pergunta 2, ela diz assim: onde está o aspecto de juízo nessa relação profética de Jesus com a sua igreja? Naturalmente, esta resposta, essa pergunta, ela está limitada ali também aos versos 13, 14 e 15, ou seja, onde ali, em qual daqueles versos está o aspecto de juízo, nessa relação profética de Jesus com a sua igreja. E quem vai nos dar essa resposta vai ser um grupo de irmãs, ou seja, 2 irmãs, que são jovens, da nossa igreja em Montijo. Montijo fica lá em Portugal. E as nossas irmãs vão então responder a pergunta. Irmãs, a paz do Senhor Jesus. Pode responder. Paz do Senhor Jesus, respondendo a pergunta de número 2. Onde está o aspecto do juízo nessa relação profética de Jesus com sua igreja? O aspecto profético está nos pés como latão reluzente. E vou ler Apocalipse 1, 15. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente.
A paz do Senhor Jesus. Amém, irmã. Você deu a resposta correta, né? Citando aquela parte do versículo, né? O capítulo 1, verso 15, a primeira parte, que é exatamente o aspecto profético dos pés, semelhantes a latão reluzente, ou seja, ou cobre polido, né? Que é ali o sentido, inclusive, que nós vamos abordar nessa questão relacionada aos pés do Senhor Jesus que João vê ali, aqueles pés que pisaram a cabeça da serpente e que, portanto, tiraram de sobre nós a condenação do pecado. Muito bem colocado ali na resposta da irmã, né? Os pés semelhantes a latão reluzente. É nessa expressão que está a questão profética de juízo do Senhor Jesus com a sua igreja. Naturalmente, o juízo foi exercido contra o pecado e esse juízo, então, trouxe justiça, ou seja, trouxe salvação para a igreja. Muito bem a participação das irmãs lá de Montijo, em Portugal. Ótima participação, Deus abençoe. Amém, irmãos? Prosseguindo, então, vamos para o número 3 agora. Pergunta 3, ela diz assim: lendo o livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, faça a relação profética entre cada uma das cartas escritas às igrejas da Ásia com cada operação do Espírito Santo, conforme Isaías capítulo 11, verso 2. Vamos então a essa resposta que nos será dada pelo Alisson. O Alisson Correia, ele é um dos nossos jovens que pertence à nossa igreja lá em Porto Velho, no estado de Rondônia. Alisson, a resposta é com você agora. A paz do Senhor Jesus, irmãos, respondendo à pergunta de número 3 da Escola Bíblica Dominical, comparando as cartas que estão em Apocalipse e as ênfases da operação do Espírito Santo que está em Isaías 11:2, nós podemos fazer a seguinte correlação. Éfeso fala da operação do Espírito do Senhor e a relação profética é a Igreja Apostólica. Em Esmirna, nós temos a Igreja dos Mártires, que é a relação profética. E nesse período havia uma operação do Espírito de sabedoria. Em Pérgamo, a relação profética da Igreja Imperial. E o Senhor operava com o Espírito de inteligência ou discernimento. Em Tiatira, fala da Igreja Medieval, em que havia a operação do Espírito do Conselho. Em Sardes, que é o período da reforma religiosa do século XVI, havia o espírito de fortaleza. Tanto é que é composto um louvor, né? Castelo forte é o nosso Deus. Filadélfia fala da igreja do avivamento espiritual que seguiu a reforma. E ali havia o espírito de revelação ou conhecimento de Deus. Laodiceia, que é a igreja do tempo do fim, fala que há uma operação profética do espírito de temor do Senhor. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Amém, Alisson. Muito bem respondida a questão da relação profética entre cada carta com cada operação do Espírito do Senhor. Então, quando nós lemos Isaías capítulo 11, verso 2, nós vamos ver ali a expressão, né? E repousará sobre ele, ou seja, sobre o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, repousará o Espírito de. Aí começa, né? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência ou discernimento, também o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento ou revelação e, por último, o Espírito de temor. E cada uma dessas operações do Espírito Santo, ali muito bem expostas, ali nas cartas às igrejas, tem relação com cada uma das igrejas. Ou seja, a ênfase do Espírito Santo em Éfeso foi o Espírito do Senhor. Mas também não quer dizer que nas outras cartas também, nas outras igrejas, o Senhor não tenha operado também com as outras operações do Espírito Santo. Então é cada ênfase relacionada a cada igreja. Muito boa a sua resposta, Alisson. Muito obrigado. Amém? Partimos agora para a quarta pergunta. E a quarta pergunta, ela diz o seguinte: lendo as 7 parábolas de Mateus, capítulo 13, identifique em cada uma delas a estrutura de uma igreja fiel e de uma igreja infiel. Isso é muito importante, essa resposta, e quem vai nos dar a resposta vai ser o obreiro, o nosso irmão William Leandro. Ele pertence à nossa igreja lá no estado de Minas Gerais, a igreja de Mateus Leme, né? Quem sai de Belo Horizonte e vai para o Manaim de Divinópolis, passa dentro da cidade de Mateus Leme. Muito boa essa resposta hoje. Quem vai nos dar é o William. William, é com você agora. A paz do Senhor Jesus, meu irmão. Respondendo à pergunta de número 4 da Escola Bíblica Dominical,
Na parábola do semeador, nós podemos identificar a igreja fiel como uma semente e a igreja infiel, terra dura, pouca terra e espinhos. Na parábola do joio, nós identificamos a igreja fiel como o trigo e a igreja infiel como o joio. Na parábola do grão de mostarda, nós identificamos a igreja fiel como o grão de mostarda e a igreja infiel, uma grande árvore. Na parábola do fermento, nós identificamos a igreja fiel como 3 medidas de farinha e a igreja infiel, uma medida de fermento. Na parábola do tesouro escondido, nós identificamos a igreja fiel como o tesouro escondido e a igreja infiel, o campo do interesse religioso. Na parábola da pérola, nós identificamos a igreja fiel como pérola de grande valor e a igreja infiel, outras pérolas sem valor. E por fim, na parábola da rede, nós identificamos a igreja fiel como peixe bom e a igreja infiel, peixe ruim. A paz do Senhor. William, muito boa a sua colocação na resposta, muito coerente, né, naturalmente, com aquilo que é ensinado nas aulas a respeito deste assunto. Mas o que se nota exatamente é o que é a estrutura de uma igreja fiel e o que é a estrutura de uma igreja infiel em cada uma das parábolas. Muito bem colocado na sua resposta. E nós vamos ver que durante toda a existência da igreja sempre correram paralelamente essas duas estruturas. Então o Senhor Jesus fala na parábola profeticamente sobre como a igreja iria ter, por um lado, aquilo que representaria a fé, aquilo que representaria a obra do Espírito Santo, aquilo que representaria a igreja fiel, mas por outro lado, em contrapartida, em oposição, também uma obra que não seria do Senhor, mas seria em oposição à obra do Senhor. Uma igreja infiel, uma obra que não é do Espírito Santo, uma coisa que não é fé. Isso está sempre claro em todas as cartas. Muito bem colocado na sua resposta e que vai nos abrir mesmo este assunto para outras perguntas que nós, por certo, faremos em função deste assunto das 7 cartas e das 7 parábolas do Apocalipse. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação, William. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agora a nossa 5ª pergunta, ela é para as crianças, intermediários e adolescentes. Vamos lá. A leitura da nossa 5ª pergunta, que é para crianças, intermediários e adolescentes, que ela diz assim: lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, faça uma comparação com o que está escrito em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 7. Então nós vamos ter aqui 2 respostas, sendo que a primeira virá lá de Capiatá, no Paraguai. Quem vai responder é a nossa irmã da classe de intermediários, a Rade Souza. Ela vai nos dar a resposta e depois partiremos para o estado do Maranhão, onde ali um grupo de adolescentes, o nosso grupo de adolescentes da nossa igreja ali na capital, em São Luís, né, capital do Maranhão, também vai dar uma resposta. Vamos às 2 respostas em sequência. Saludos a todos los hermanos con la paz del Señor Jesús. Yo voy a responder la pregunta número 5. Leyendo Apocalipsis capítulo 1 versículo 5, hago una comparación con lo que está escrito en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan capítulo 1 versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está luz, tenemos comunión unos con otros, con la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de todo pecado. Respuesta. A través del poder de la sangre de Jesús alcanzamos el perdón de nuestros pecados y tenemos comunión con la Iglesia, cuerpo de Cristo. La paz del Señor Jesús a todos los hermanos. Para crianças, intermediários e adolescentes. Pergunta 5. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5, faça uma comparação com o que está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 7. Através do poder do sangue de Jesus, alcançamos o perdão dos nossos pecados e temos comunhão com a igreja do corpo de Cristo. Amém, Rade? Muito bem colocado na sua resposta, né? A Rade Souza, ela pertence à igreja, já participou muitas vezes da Escola Bíblica Dominical, né? É assídua participante da nossa igreja lá no Paraguai, na cidade de Capiatá, ou seja, em Capiatá, que é próximo
a Assunção. Então é através do poder do sangue de Jesus é que nós alcançamos mesmo o perdão dos nossos pecados e a comunhão com a igreja, ou seja, com o corpo de Cristo, né? Muito bem respondido também pelas crianças lá da nossa igreja em São Luís, no estado do Maranhão, que através do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, é que pelo sangue dele, do Senhor Jesus, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e através do sangue de Jesus nós temos comunhão, né, uns com os outros, na linguagem do apóstolo João, primeira carta, no capítulo 1, verso 7. Muito bem, e eu achei muito interessante também ali o interesse ali da criança, né, querendo ler também. Agora é minha vez, eu vou ler o texto, mas tudo bem, nós vamos ver a leitura desse texto num outro vídeo, né, que eles vão mandar. E aí vai ser uma bênção. Deus abençoe, então, a participação ali dos adolescentes, né? Colocar ali a tiracolo uma criança e a criança também quer participar. Muito boa esse desejo de participar. Agora é minha vez, agora eu vou ler o texto. Isso mesmo, é ótimo essa participação. Deus abençoe, então, vocês com a paz do Senhor Jesus. Vamos, então, agora à outra parte nossa, a pergunta número 6, que ela foi voltada para o nosso grupo da igreja de acessibilidade. Aquele grupo, nossos irmãos, que estão muito bem integrados à igreja, ao trabalho da igreja, eles não estão dissociados da igreja, são participantes, estão também de uma forma muito especial participando dos nossos cultos, muito bem cuidados na igreja, e nós temos todo o interesse em ter resposta dos nossos irmãos dos grupos de acessibilidade das nossas igrejas. E a pergunta para eles foi a seguinte: lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5, quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? Vamos ter primeiramente uma resposta do estado do Rio de Janeiro. E quem vai responder é a irmã Tiana. A irmã Tiana, ela pertence a uma das nossas igrejas na capital do Rio de Janeiro. E depois nós iremos para o estado de São Paulo, onde lá o Marcos é adolescente, Marcos Ceribelli, ele é da nossa igreja lá em Diadema, no estado de São Paulo. E por último, vamos para o estado de Pernambuco, onde lá, a nossa igreja em Paulista, lá no estado de Pernambuco, a Débora, da classe de crianças, também vai dar uma resposta. Vamos então às 3 respostas em sequência da nossa pergunta número 6. Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5, quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? Lendo Apocalipse, capítulo 1, verso 5, quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? 5. É da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém. Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse capítulo 1, verso 5. Quem é aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados? Jesus Cristo. Amém, Débora. Muito bem respondida ao papai, né? A sua resposta mostrando que realmente aquele que nos ama e com seu sangue nos lavou dos nossos pecados é o Senhor Jesus, Jesus Cristo, né? Depois também a resposta dada pelo Marcos. Marcos, é exatamente isso. É da parte de Jesus Cristo, né? Que é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, e é aquele que com o seu sangue, ele nos ama, né? E com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito bem aprendido, né? Pelo Marcos na escola bíblica, e ele respondeu muito bem. Vamos também a irmã Tiana, né? O nome dela é Sebastiana, mas os irmãos dizem que ela é chamada na igreja de irmã Tiana. E dizem que me deram a informação que ela é muito participante da escola bíblica, dos estudos bíblicos, muito interessada em aprender. Foi informação que nós recebemos a respeito da irmã Tiana. Muito bem respondido, irmã, que é Jesus mesmo, né? Aquele que nos ama e com o seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Muito bom, muito boa a resposta da irmã, glória a Deus.
Agora, irmãos, vamos para a nossa última parte, onde nós vamos ver o que é participação na escola bíblica dos nossos bebês, ou seja, aquelas crianças que pertencem à classe de 0 a 3 anos de idade, e elas também têm uma participação. Primeiramente, nós vamos lá no estado de Minas Gerais, onde o Samuel Felipe, é da nossa igreja lá em Divinópolis. Ele vai falar também um pouquinho, vai dar uma resposta. E depois temos também no estado de Pernambuco, na igreja em Garanhuns, nós temos lá o João Daniel. Vamos ouvir então o Samuel Felipe e o João Daniel. Eles vão falar alguma coisa muito importante sobre as perguntas. Vamos lá aos 2 vídeos em sequência. O Senhor Jesus vem. O que o sangue de Jesus nos trouxe? Perdão, luz e salvação. Salvação, muito bem, a paz do Senhor Jesus. Amém, João Daniel, amém, Samuel Felipe, que coisa maravilhosa, né? A gente poder ver que os nossos bebês na igreja, ou seja, os nossos alunos das classes, né, de 0 a 3 anos de idade, têm participação na escola bíblica, o desejo deles em aprender e em expressar aquilo que está lá dentro do coração deles, e não há limite de idade para a participação na escola bíblica dominical. Todos aprendem, desde a mais tenra criança até ao mais idoso ancião, também ali, ou anciã, também ali tem participação na escola bíblica dominical. Que Deus abençoe então, essa forma maravilhosa de nós olharmos para os nossos bebês e saber que eles também estão assimilando a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Assim, irmãos, encerramos aqui a nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical e fazemos aquela recomendação aos irmãos para permanecerem no nosso canal do YouTube, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós estaremos entrando com o assunto doutrinário da Escola Bíblica Dominical e tem uma grande bênção de ensino para você, sua família e todos os que participarem, e nós te esperamos lá então com a paz do Senhor Jesus.